Ok, shalom a todos, meu nome é Moshe, 18 de março de 2016. Estamos aqui dando continuidade no nosso estudo do livro de Josué. Continuamos dando prosseguimento a esse trabalho. De novo, já falei, não quero ser repetitivo, mas acho importante estar falando certas coisas. E nós cremos, né, pelo menos eu entendo, que esse livro devia fazer parte da Torá. Mas isso não é uma decisão minha, então nós vamos estudar esse livro da mesmo formato que se estuda a Torá. Literalmente estamos lendo, meditando e aprendendo cada dia mais, tá? Nós não somos os donos da verdade, aceitamos qualquer desafio. Hoje nós vamos estar falando sobre essa parte do livro de Josué, no versículo 11, onde está, perdão, no capítulo 10, onde vai estar falando sobre esse evento da parada do céu, do sol, né? Então, eu sempre procuro trazer os dois lados da moeda, né? O lado dos que acham que isso não existiu, que isso é uma invenção, e outros que realmente creem, né? E até relatos, tá, de outras culturas contemporâneas a Josué, né, na época dele, né? E relatos em outras culturas que eventos basicamente dentro do mesmo contexto que ocorreram, né? Então, como é que foi? Foi uma parada no tempo, o sol parou, o tempo ficou congelado. Como é que foi isso? Então, vamos analisar o texto e vou deixar cada um tirar a sua conclusão, né? Como eu falo, né? Nós não temos como nós impor nada. O que nós podemos fazer é trazer vamos dizer, as evidências e cada um por si, tá? Não é algo que vai afetar a salvação, tá? Isso não afeta a salvação. Crer no Josué, né? Apesar que os próprios autores, né, do Novo Testamento, né, fala que toda a escritura como é que fala, é inspirada, né? Esse relato inspirado pelo Eterno, proveitosa para disciplina, né, e correção, né, e instrução. No livro dos Justos, ou Yasher, também retém esse relato também sobre esse evento. Então, nós vamos fazer as colocações aqui e deixar cada um por si, tá? Essa semana, né, inclusive até hoje eu estava conversando com meu filho a respeito, né? Se meu filho ele vamos dizer, ele é americano, completamente desconectado com a cultura brasileira, né? Eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar algo sobre o lance da Terra plana, né? Sim, ele já tinha ouvido falar, e a gente conversando, por que será que estão com essa angústia, né, de querer provar que a Terra não é um globo, né? E não cheguemos a conclusão nenhuma, né? E ele falou algo que eu achei bem interessante. Falou, pai, quem falar isso para o senhor, nesse sentido, manda eles fretar um avião e ir voando e tentar sair fora do planeta, né? No caso, se a Terra é um disco plano, então vai chegar uma hora que você vai chegar na região da Antártica lá, que eles falam, né? E você vai eventualmente chegar no final, né? Então, eu achei engraçado que realmente foi bem lógica, né? A questão dele, né? Então, por exemplo, você crê na Terra
plana ou na Terra ser um globo, também não vai mudar muito em nada, né? A termos de salvação. Não são coisas que vai mudar nada, absolutamente nada. A única coisa que eu fico às vezes um pouco preocupado quando eu vejo as pessoas gastando horas e horas e horas debatendo e brigando e não porque a Terra é assim, que a Terra é chata, porque é uma conspiração, etc, etc. Então, de novo, vamos apresentar aqui, vamos analisar os textos bíblicos e de novo, eu não creio. Ok, tudo bem. Vamos continuar amigo, né? Então eu vou aqui, é, vou para, vou ler o texto de novo, né? Vamos estar comparando essas coisas. A Sheila vai fazer a parte dela e depois eu vou ler uma apresentação de novo. Tudo, olha gente, uma coisa que vocês têm que entender. Nem tudo que está na internet é verdade, tá? E você também não precisa ficar gastando aquele tempos e horas e tentar buscar que eu tenho que provar. Não, pega, analisa o texto. O que interessa para mim é as escrituras. Mas eu gosto de trazer opiniões circulares para quê? Para a gente analisar e podemos avaliar o que realmente está sendo dito por aí, tá? Então, da mesma forma que eu falo, ó, nem todos os comentários rabínicos eu acho que estão corretos, tá? Então, então o negócio é se focar no texto, fazer um apanhado, né, de outros comentários, de como é que no secular, um escéptico vê, né, certas coisas, né? E isso vai nos ajudar a gente construir algo, né? Então vamos lá, vou ler aqui o texto aqui, né? Josué 10, né? No quebra, como é que fala? Na parte superior aqui está dizendo o dia em que o sol parou, né? Então vamos prosseguindo aqui, né? 10:1. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Né? Lembra do pacto que foi feito lá no passado, lá, né? No capítulo 9, né? 9 e 10. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade, governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte: apelo a Al, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venha para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Você está vendo, né? Quando você opta em ficar do lado do povo do Eterno, aqueles que eram teus amigos eventualmente vão se tornar teus inimigos. Então os 5 reis dos amorreus e os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeão e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone seus servos, venha depressa, salve-nos. Olha só, uma coisa que vocês têm que entender, que hoje praticamente isso não existe mais, né? Quando é, quando é feito um pacto, um nether, uma aliança, não pode ser pecado. Lembra da história que o povo de Gibeão mentiram para eles, né? Ocultaram que na verdade eles não eram de um lugar longe, etc, etc. E mesmo assim, Josué falou: ok, nós vamos honrar o nosso pacto, nós não vamos matar, mas vocês nunca vão ser povo, né? Ou seja, vai como se fosse um povo paralelo, porém não era um povo da aliança, né? Ou seja, eles eram como se fosse, uma segunda classe, tá? Eles não foram incorporados, tá?
ao povo do Eterno. Então, prosseguindo aqui. Ajuda-lhes, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal, com todo o seu exército, inclusive os seus melhores guerreiros, e disse ao eterno Josué: não tenha medo desses reis, eu entreguei-nos nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Eterno os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Eterno lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Vocês lembram que também lá no Apocalipse fala de uma chuva de granizo também, tá? Então vai começando a associar as coisas do livro de Apocalipse e você vai ver certas conexões, tá? E uma delas é isso aí também, tá? No dia que o Eterno entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Eterno na presença de Israel: pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de... Aqui está escrito Jassar, mas é Justos, tá? Ou seja, o livro dos justos. É um livro que é muito mais antigo do que a Torá. E esse livro tem, vamos supor, relatos riquíssimos sobre a vida de José, Abraão, Moisés e etc. Eu aconselho definitivamente vocês lerem esse livro. Alguém talvez vai falar, no livro apócrifo e eu não deveria ler. É uma opinião sua, uma decisão sua, né? De ler esse livro ou não. Para você ver aqui, ó, aqui está do lado aqui, ó, Livro dos Justos, tá? Eu não sei se é fácil achar essa versão desse livro em português, mas se alguém quiser contato com nós, que nós temos a versão em PDF e passaremos para qualquer um com o maior prazer. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Eterno atendeu a um homem. Sem dúvida o Eterno lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Prosseguindo aqui no 16. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Vocês lembram que, de novo, no livro de Apocalipse, relata eventos parecidos com isso em relação a homens se escondendo em cavernas, fugindo da morte, tá? Mas não se detenha, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar à sua cidade, pois o Eterno, o seu Elohim, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas.
Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desse rei. E eles obedeceram. Coisa boa não vem agora, né? Então vamos lá. Disse Josué: não tenha medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. E isso que o Eterno fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Lembra que esse lance da Torá proíbe, né? Na Torá proíbe de alguém que foi pendurado no madeiro a ficar da noite, do dia para a noite, né? Ou seja, não podia. Chegou o pôr do sol, antes do pôr do sol tinha que tirar os caras, tá? Não poderia ficar. Olha lá, no 27, ó. Mesma coisa aconteceu com Machia, tá? Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde havia se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão hoje. Olha só, às vezes certos eventos, como eu estou sempre falando, a escritura ela tem essas conexões caiásticas que nós estamos vendo aqui da mesma forma o que aconteceu com Mashiach, estamos vendo o que aconteceu com esses 5 reis. Qual é a conexão? Na verdade, eu não sei para dizer exatamente qual a conexão. Mas veja bem, 5 homens foram colocados no madeiro. O Mashiach foi colocado numa caverna. Foi colocado uma pedra na frente para que não, um selo romano, para que ninguém pudesse, vamos dizer, roubar o corpo, né? Esse era o medo dos oponentes, né? Ao Mashiach, que alguém fosse lá roubar o corpo, e como se dizem até hoje, né? Já existe até messiânico crendo que o corpo foi roubado e enterrado, né? Já estão falando por aí que o Mashiach foi enterrado em algum lugar em Jerusalém e o corpo dele lá até hoje, né? Eu creio na ressurreição do Mashiach e eu nunca vi o Mashiach cara a cara, tá? Então tem uma conexão aqui. O que é, na verdade, eu não sei. De novo, nós não sabemos tudo, estamos aprendendo, tá? Então, olha só. Então, o Mashiach foi tirado ao pôr do sol, como esses homens, né? E colocado num sepulcro, né? Que também é numa caverna, né? Onde haviam se escondido na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Olha só, o mesmo vai acontecer com José. O mesmo, perdão, vai acontecer com o Daniel. O Daniel também foi colocado numa caverna, né? Então, toda vez que você vê alguém sendo colocado numa caverna, tá? Você vai ver que tem associação com Mashiach, tá? No 28. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nele viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. No 29. Então Josué e todo Israel com ele avançou a Maquedá para Líbina e a atacou. O Eterno entregou também aquela cidade aos seus reis nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Lax, cercou e atacou. O Eterno entregou Lax na sua mão, nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a
no dia seguinte, atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, como tinha feito em Líbano. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, foi socorrer Laques, mas Josué o derrotou, e ele a seu exército, sem deixar sobreviventes algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e atacou. Eu acho que o Bill teve algum problema aí, porque nós não estamos ouvindo ele, tá? Os irmãos aqui estão me ouvindo? Os irmãos aqui estão me ouvindo, né? Ok, então estão me ouvindo, tá? Então, irmãos, enquanto o Bill restabelece aí o som dele, avisem ele que o som dele está com problema. Enquanto ele restabelece o som, então vou ter que falar aí já, porque não era a minha hora ainda. Primeiro, Shabbat Shalom a todos, tá? Ele entrou de novo até, para ver se restabelece o som. Bill, você consegue falar agora? Shalom, pode abrir o microfone e compartilhar a tela, Bill, e continuar. Eu ia falar a minha parte. Deu uma. Que eu tô no wireless, eu não tô no cable. Então acho que deu uma quebrada aqui. Só um minuto. Pode colocar de novo. Livro de Josué. Nós estamos, para os irmãos que não sabem, nós estamos no capítulo 3 de Josué. Ok, Bill, pode continuar. Bom, vou pegar aqui o 36, aqui, tá? No 36. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e o atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nele viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como tinha feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinha feito com Libna e o seu rei com Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negev, a Cefela e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Eterno, o Elohim de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Goshen, e de lá até Gibeão. Também subjugou todos os reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Eterno Elohim de Israel lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Sheila fazer os comentários dela e depois eu vou ler esse blog aqui, que eu já tenho separado aqui. Vão ler algumas partes falando sobre o dia perdido, tá? Que a NASA tem uma observação da NASA, umas contas que a NASA fizeram
e onde existe esse dia que está perdido aí, tá? E vamos analisar esses textos. Sheila, com você, passando o microfone para você. Ok, Shalom, de novo, novamente. Vamos lá, irmãos. Semana passada, a nossa Hot Aline Teixeira perguntou para mim, depois do estudo, tá? Sobre uma dúvida que ela tinha do estudo passado. E eu até falei que eu iria gravar nesse estudo a resposta que eu dei para ela, tá? Na verdade, eu nem lembro direito qual foi a resposta, mas lembro bem da pergunta, então vou responder de novo. A pergunta a respeito da, da resposta que eu dei a ela, tá, a respeito do estudo passado, seria que a pergunta dela seria esta: Sheila, o que acontece com o caso dos gibeonitas, né, ou givonitas, né, que eles não se tornaram como estrangeiros no meio do povo e se tornaram como escravos. Por que que não foi dada a oportunidade deles se tornarem estrangeiros no meio do povo, da mesma forma que haviam os estrangeiros no meio do povo desde quando o Eterno tirou o povo do Egito, com eles saíram estrangeiros, e foi dada a Torá no Sinai também para que esses estrangeiros que estavam no meio do povo, se quisessem assim, começassem a seguir a Torá e seguir os mandamentos e se tornar povo. No caso da rendição desse povo, né, desses gibeonitas aí, né, no caso deles, o que houve para não acontecer isso? Tá? Bem, irmãos, a minha resposta é que toda a história de Josué é uma pré-configuração para o reino do Messias que ainda não chegou. Então, nós ainda estamos sob o reino do Messias, tá? Ainda estamos esperando o reino do Messias. Olha só, irmãos, sendo assim, essa história, imaginem só. Imaginem que chances serão dadas para que todos se rendam à Torá, para que todos façam parte do povo do Eterno, antes do que foi a travessia do Rio Jordão. Então, toda a terra de Canaã teve como se tornar povo desde antes de atravessar o Rio Jordão. Rio Jordão este que representa o quê? Representa o momento da vinda do Messias e do estabelecimento da cidade aqui na Terra, tá? Do reino aqui na Terra. Então, todos terão oportunidade. Porém, quando o reino for estabelecido, esta oportunidade de rendição não vai haver mais. E aí sim, o Messias vai governar com cetro de ferro, vai pisar no pescoço dos poderosos, como está acontecendo agora aí, neste capítulo 10, tá? E ele vai tomar todos os reinos da terra para si e para o povo dele, da mesma forma que Josué fez. Neste reino do Messias também não entrará o quê? Mentira e manipulação. Que foi exatamente isso que o povo
de Givon fez, tá? Então, não adianta alguns irmãos que eu vejo por aí quererem invadir o reino do Eterno do jeito que eles estão agora, no pecado da forma como eles estão agora, vivendo como eles estão agora. Por quê? Porque no reino não dará para mentir, no reino não dará para manipular. Então não adianta você querer invadir o reino que é do povo, que é para o povo do Eterno, se você ainda não quis primeiro a Torá de início, e agora você está querendo manipular e tomar esse reino à força do próprio povo. Tá? Então, por isso é que os gibeonitas, né, o povo dessa cidade, não se tornou como sendo estrangeiros enxertados no meio do povo, tá? Porque muitas vezes é questionável nós que estamos ainda nos libertando da mente hebreia ou da mente grega, indo para a mente hebreia, muitas vezes nós questionamos a forma, os artifícios, né, que Josué usava nessa guerra. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos visualizar o Messias guerreiro. Nós conseguimos visualizar somente o Messias cordeiro. Porém, nós vimos aí, quando apareceu aí um anjo, que eu digo que seja o Metatron, pela forma como ele se apresentou a Josué, nós vimos em capítulos passados. Isso mostra que realmente Josué estava representando o que seria o Messias, né? O que seria o Messias num futuro que ainda não chegou, né? Depois de vários milênios, ainda não chegamos neste ponto, tá? Então, essa foi a minha resposta para a lei. Bom, vamos começar nessa parte, no capítulo 10, tá? Esta cidade, irmãos, ela era Gibeon, né, que chama, né? Ela era uma cidade maior ainda do que a cidade de Ai, tá? E mesmo que eles buscaram, né, se render pacificamente, né, e se renderam, né, o problema foi os 5 reis. Esses 5 reis, como o Bill mesmo falou, né, eles se voltaram contra os que ficaram a favor do povo do Eterno. Eles eram amorreus, tá? Para quem não sabe, um famoso governador antigo, e a terra onde Abraham vivia era a terra dos amorreus, Hammurabi era amorreu, tá? Então, o que acontece? Nessa região dos amorreus, haviam regiões montanhosas, tá? Eram regiões montanhosas e eram regiões assim de difícil acesso. Quando eles cercaram Givon, o que houve, irmãos? Houve, na verdade, já uma grande vitória para Josué, que não teria que subir as montanhas. Tipo, eles vieram até Josué. Então, eles cercaram a cidade que estava a favor para provocar uma guerra, tá? Mesmo. Qualquer coincidência, né? Não é mera coincidência, né? Do que já está acontecendo hoje com vários países contra Israel, tentando cercar Israel.
Então nós já estamos começando a viver de novo tudo isso que Josué e esse povo que saiu do Egito, que saiu do deserto, estava vivendo, tá? Claro, né, houve um surpreender grande, né, desde os reis, destes reis cananeus, né, com a chegada súbita do raiar do dia, né, que é o ponto mais alto desse capítulo 10, tá? Que é desse raiar do dia e esse dia que não acaba nunca, tá? Para eles, porque para quem está numa guerra, eu imagino que, eu nunca tive numa guerra, mas eu imagino que 1 hora de guerra parece que é um século e não vai acabar, né? Porque imagina, você no meio de gritos, dor, pessoas caindo, sangue. Então eu imagino que quando uma guerra se estendia demais, isso causava, na verdade, um trauma muito grande para as pessoas que estavam guerreando, tá? Além de tudo, né, como é falado também, é falado de uma queda, de um granizo, tá? Isso, na verdade, foi uma intervenção do Eterno para que nenhum dos reis escapasse. As forças, porque, caso contrário, irmãos, se pessoas escapassem, eles iam tentar fazer novos exércitos e trazer novos exércitos para guerrear de novo, e essa guerra nunca ia acabar e o povo nunca ia tomar parte deles da terra prometida, né, da parte de cada tribo, tá? Então, o Josué, né, que logo viu que logo essas forças que estavam fugindo, que elas iriam ser cobertas pela escuridão, então ele pediu para que o Eterno parasse o sol. Claro, irmãos, que conhecendo uma concepção, né? Existe uma concepção baseada, vamos dizer assim, até mesmo na física, né? E até mesmo alguns cientistas famosos, como Newton, ele diz, né, que o tempo é consistente e que o tempo seria algo como imutável, tá? Realmente, seria isso mesmo, tá? Porque seria algo como impossível hoje imaginarmos que o Sol pudesse parar, que a Lua pudesse parar e que tudo iria continuar da mesma forma, porque quando eles pararam, né, na verdade não foi bem eles que pararam, né, foi a própria Terra que parou. Imagine hoje, e se não for a intervenção divina, a terra parando, os mares parariam, morreriam. Haveria, por exemplo, depois, quando a terra começasse a girar de novo, tá? O que haveria? Haveria realmente um colapso enorme na terra. Haveria tufões onde não era para ter tufões, porque as correntes marítimas que fazem os ventos andarem, as nuvens andarem pela terra, as frentes frias e quentes andarem na terra, as frentes que regularizam até mesmo o mar, isto na verdade entraria em colapso se não fosse o Eterno controlar tudo isso e ao mesmo tempo, irmãos, se o Eterno não controlasse tudo isso e ao mesmo tempo o Eterno simplesmente não, não se não fosse realmente algo pelo Eterno, tá? Porque iria ter realmente um colapso na Terra. A Terra parando iria ter um colapso muito grande, tá? Nós temos aí, irmãos, relatos que da descendência mesmo de Efraim, que Efraim foi uma tribo muito abençoada pela quantidade de pessoas. Ela realmente se encheu
todas as nações, foi mandado a todas as nações. Josué era um efraimita, tá? E que ficou conhecido por todo o mundo, tá? E essa imutabilidade, tá, seria algo relacionado principalmente à tribo de Efraim, porque Efraim é uma tribo realmente bem rebelde, tá? Então, quando nós temos o chefe de uma dessas tribos rebelde, que consegue ele mesmo pedir ao Eterno para que o Eterno parasse o sol, realmente, irmãos, nós vemos que Efraim teria e terá ainda um papel muito importante na vida de todos nós, como esta tribo, que é uma tribo que foi abençoada como sendo primogênito, o primogênito de José, sendo que ele não era, claro, o primogênito, era Manassés, né? Os antigos irmãos, bem como os cananitas, eles acreditavam em deuses poderosos que, envolvidos pelas fraquezas dos seus adoradores humanos, tá? Fraquezas essas que incluíam coisas banais, como também sensualidade, tá? Esses deuses, eles se tornavam então mais fortes a partir do momento que mais adoradores humanos os adoravam, que era o caso dos cananitas, tá? Que é o caso, por exemplo, dos gregos. Os adoradores humanos para estes deuses, ou melhor, decaídos, eles envolviam o povo para que esse povo eles ficassem propostos e dispostos aos seus únicos caprichos, tá? Então, um Deus lá, eu quero que você vire de ponta cabeça. Então, era só um capricho dos deuses, tá? Desses deuses. Só que esses deuses, eles não eram capazes de intervir em nada do ser humano, tá? Muito menos salvar, né, de alguma coisa os seus adoradores, tá? O sol e a lua, irmãos, eles eram e sempre foram adorados por sociedades politeístas, como a sociedade dos amorreus, dos cananeus, todas essas sociedades que foram citadas nesse texto. Eram venerados, né, como divindades, o sol e a lua, né? Dessa forma, irmãos, o Eterno parando os dois astros nos céus, o que revelaria? Revelaria para os próprios cananeus, da mesma forma que o Eterno fez no Egito. Cada uma das pragas do Egito foram uma afronta aos deuses adorados aos mesmos egípcios. Aqui, com os cananeus, também foi da mesma forma. Estes astros eram adorados pelos cananeus, e os cananeus, vendo que o Eterno era quem controlava tudo e que conseguiu controlar os dois astros do céu, isto revelaria o que? Revelaria quem são verdadeiramente para os cananitas os deuses que eles erraram em adorar. O povo que eles não quiseram seguir, tá? Havia um deus, irmão, chamado Deus Shemesh. Dessa palavra Shemesh que veio a palavra sun em inglês, né? Que é sol, né? O ritmo da vida desses politeístas
estavam sempre, irmãos, vinculados também a plantio e a colheita, né? Eles faziam, por exemplo, oferendas na primavera para deusas da primavera, tais como nós não podemos, irmãos, ficar falando o nome destes deuses, mas aqui em estudo vou citar nomes, porque nós estamos aí próximo ao Peça e estas deusas são eram adoradas pelos cananitas e são adoradas até hoje por algumas religiões, tá? Então havia rituais de fertilidade de Ishtar, de Easter, de Ostara. Esses rituais eram rituais de fertilidade tanto da colheita quanto de seres humanos, porque a forma como eles louvavam esses deuses era uma forma sexual, tá? Era através de sexo feito para estes deuses. E havia essa deusa que era também adorada pelos cananitas, que também adoravam deuses de plantio, deuses de colheita, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o deus do relâmpago, por exemplo, o deus da chuva. Então eles tinham vários deuses que eles adoravam, tá? No Egito também, né, o sol é muito adorado no Egito, também como o deus Ra, tá? E da mesma forma, aí nós temos o Baal da tempestade. Por isso é que o Eterno, além de fazer parar o sol, ainda trouxe uma tempestade com pedras enormes que mataram mais cananitas do que na própria guerra, tá? Então, esta foi a forma que o Eterno teve de mostrar também para os cananitas que ele é que mandava também nas tempestades, que não havia outro Deus dos quais eles adoravam que mandasse nessa tempestade. Então o Eterno também estava provando para os cananitas a quem que eles tinham realmente adorado, tá? E eles, irmãos, eles faziam aí um grande culto à colheita. E neste culto à colheita, eles oravam o quê? Para esse deus da tempestade e para essas deusas, Estar, Astarote, Easter. A Easter é o que é comemorado hoje como sendo a comemoração para o ovo da Páscoa cristã, tá? Então, os cristãos que não sabem, procurem aí sobre o ovo de Páscoa e a adoração pagã do ovo de Páscoa. Podem procurar no Google, vocês vão achar com facilidade, tá? Então, o Eterno, com o milagre do sol, com exatamente as pedras da tempestade que mataram mais cananitas do que a própria guerra, estava mostrando para eles que toda a natureza está sob o poder do Eterno, que os decaídos não mandam em nada, tá? E que qualquer coisa que fosse adorado que não fosse o Eterno, que isto o Eterno iria jogar por terra, tá? Então qualquer pessoa que tem qualquer adoração, quando chegar perto, próximo ao reino, não terá perdão, tá, irmãos? Infelizmente será assim. Agora sim o Messias virá como o Messias guerreiro, tá? Então, irmãos, o Eterno sendo o dominador absoluto de todas as forças da natureza que são criadas por ele, mostrou também aos israelitas que sabiam quais eram os deuses adorados pelos cananitas, mostrou também que apesar de agora não ter mais maná, não ter mais nuvem de glória, não ter mais fogo à noite,
mas que ele estava ali de uma forma invisível, de uma forma incorpórea, de uma forma que não apresentava todo aquele turbilhão de milagres, de prodígios, de fogo descendo do céu, de nuvem descendo do céu, maná, poço, e tudo que o Eterno conferiu ao povo no deserto. Então o Eterno também estava mostrando para o próprio povo que ele também controlava outras coisas que ainda o povo não tinha visto, tá? Sendo controlado, e que ele estava sim com o povo, que sempre esteve e sempre vai estar com o povo, mesmo que muitas vezes não vejamos milagres tão poderosos logo de perto. Por quê? Porque o Eterno deu a terra ao homem, então o Eterno deixa o homem cuidando da sua própria terra, que é propriedade do homem, tá, irmão? Bem, a minha parte era essa agora, Bill, por enquanto, obrigada aí. Então você pode continuar o texto que você ia ler aí. Ok, então mostrando de novo, né, voltando a esse assunto desse combate, né, nós vemos quando o povo do Eterno resolve andar no caminho que o Eterno propôs para o povo, né, você vê que eles tiveram uma vitória assim, praticamente invicta, né, não perderam nenhum dos combates, né. Voltando a alguns capítulos atrás, nós vimos o que aconteceu quando um dos membros do povo roubou aquelas peças, né, de ouro, de prata e aquela capa babilônica, né? Então isso tudo vai mostrando para nós, né, que nós teremos vitória, né, se andarmos de acordo com a Torá, tá? E a vitória não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter que combater, que você não vai ter que tomar uma certa atitude, né, diante do Eterno, né? Bom, outro ponto que eu queria ressaltar que eram 5 reis, né? Cada rei desse literalmente representava o quê? Um rei que se opõe a um livro da Torá, né? Só colocando assim, porque tudo tem um propósito. Nada é à toa. Temos observado nesse último ano e meio que nós estamos trabalhando, estudando e tentando pegar certos significados, nós vemos que até o nome dos personagens bíblicos está associado com a ação que eles estão tomando, né? Então vamos lá. Então vamos ler esse blog aqui, aonde esse blog estava em inglês, eu traduzi para o português. E, como você sabe, né, que a tradução não fica boa, né? Então, às vezes, tem certas coisas que vai ficar meio... Né, mas tudo bem, são apenas comentários, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse comentário, ele está falando sobre o dia perdido, né? O conflito entre ciência e religião tem uma história longa e colorida. Em muitas ocasiões, um fato científico ou teoria entre conflito com a interpretação literal de alguém da Bíblia. Esses que levam o texto de uma forma literal têm sofrido muitas derrotas. A maioria tem recuado em ignorando a ciência ou simplesmente declarando falsas essas partes da ciência que eles não gostam. Exemplo, é bem comum alguém falar assim, né? A Bíblia é um livro religioso, né? Não é um livro que tem ciência, né? E nós temos provado, né, pela própria derrubada das torres de Jericó, que existe uma ciência por trás daquilo, né? Deixa eu aumentar a letra aqui, assim vocês podem estar acompanhando aí também, né? Mas sempre que um resultado científico parece apoiar a Bíblia, os
vendedores ambulantes, né, religiosos, proclamam que a notícia é gloriosa e dá púlpito. Isso não acontece tão frequentemente como eles gostariam. Esses dias, por isso, alguns têm tomado para distorcer ou inventar a ciência para atender seus propósitos de propaganda. Raramente os crentes ingênuos têm problema em verificar os fatos. Assim, mentiras deslavadas podem proliferar durante anos sem fio. Né? Um desses casos ocorreu em 1970. Muitos jornais publicaram um artigo titulado Computador localiza longo dia de Josué. Essa história deve ter alterado o coração dos vicaristas de longos, ou seja, esse caso aqui, no caso, ele é alguém que se opõe, tá? Como eu falei, eu gosto de ouvir os dois lados, tá? E ele falou de um computador da NASA programado para calcular a posição planetária e lunar no futuro e no passado. Durante a execução do programa para o passado, os cientistas ficaram surpresos quando o computador chegou a um impasse e colocar-se um sinal vermelho que significava que havia algo errado. Nós descobrimos que há um dia em falta no tempo, em tempo decorrido, disse alguém. O longo artigo é rica com conversas folclóricas que ilustram a perspicacidade do cientista. Finalmente, alguém sugeriu que um dia ausente pode representar o momento em que Josué fez o sol ficar parado. Mas o computador indicou o tempo decorrido que faltava na época de Josué foi de 23 horas e 20 minutos, não o dia inteiro. Alguém produziu uma Bíblia e descobriu que ele disse cerca de aproximadamente um dia. Eu estou citando um artigo do jornal Não Bíblia, que removeu uma inconstância, mas ainda havia 40 minutos de tempo a ser contabilizados. Alguém então lembrou, segundo a Reis 20, onde Isaías fez a sombra do sol retornar 10 graus atrás para impressionar o rei Ezequiel, morrendo 10 graus exatamente 40 minutos. Não é incrível? Nosso Elohim esfregando o nariz na sua verdade. Se isso é um pouco confuso, eu sinto muito. O artigo original é pior, pois é carregado com detalhes irrelevantes que os fatos obscuros, despojados de seus fundamentos, desencapados. A história é a seguinte: o computador mostrou uma falta de 24 horas, apenas 24, 23 horas e 20 minutos, que foi no tempo de Josué. Os restantes 40 minutos, aparentemente, foi pedido quando Isaías moveu a sombra do filho para trás. Ler ninguém o artigo original e pensar sobre o que irá ver, o que está cheio de perguntas sem resposta, para citar apenas algumas. Qual foi a precisão de que há discrepância de 24 horas? Como poderia o computador identificar a discrepância em tempo de Josué em vez de algumas outras, em vez de alguma outra vez? Realmente é terrível ler assim, mas nós não temos opção, né? Porque infelizmente o material que nós temos é realmente que eu tenho mais acesso é em inglês, né? Os 40 minutos foi calculado formando 10 dividido por 360 de um dia, e que seria correto se o Sol se moveu de volta para trás 10 graus. Mas a Bíblia diz claramente sua sombra, a sombra de uma vara ou um relógio do Sol mudou-se 10 graus. Esses não são geralmente equivalentes. Mas há uma questão ainda mais fundamental. Será que o incidente aconteceu? A história tem todas as características de fabricação total inventada por alguém com pouco conhecimento de ciência ou do computador. Tá, tudo bem. Vamos deixar por aqui, porque, como eu falei, existe essa versão. Eu não tenho certeza absoluta dessa história da NASA. Então, eu prefiro analisar e a gente tira a nossa conclusão. Vamos analisar algo. Na nossa perspectiva, quem está dentro do planeta não consegue perceber a rotação da Terra. Porém, a Terra está girando muito, muito rápido. Eles falam que é coisa de 1000 milhas por hora, tá? A velocidade da Terra. Eu posso estar errado,
não é a minha área, mas vamos analisar que sejam 500 milhas por hora, tá? Então, se o planeta parasse de girar dentro dessa velocidade, seria algo assim. O que aconteceria em relação à água, em relação aos mares, às marés? Então, será que foi a Terra que parou? Ou foi o Sol? Na verdade, eu não sei. Entendeu? Eu não sei realmente o que aconteceu, tá? Mas algo aconteceu, não sabemos 100% o que foi, porque será que, na perspectiva deles, foi a Terra que parou ou o Sol que parou de girar? Porque, em verdade, nada no universo está estático. O Sol gira, o planeta gira, a Lua gira, e todos os globos celestes giram. Parece que tem alguém com algum, peraí, com algum microfone aberto aqui, não? Não, acho que é impressão. Ah, é o senhor. Ok, senhor Robert. Graças. Ok. Então, dentro dessa perspectiva, como eu falei, quem está na Terra não percebe que a Terra está girando. Mas a Terra não para de girar. O universo está movendo. A galáxia toda está movendo. A nossa galáxia está em rumo, em colisão, a uma outra galáxia chamada Andrômeda. Tá? Vai demorar muitos anos-luz para acontecer, mas existe nesse momento galáxias que estão chocando com outra galáxia, literalmente. Então, como é que foi isso aí? O autor está dizendo lá que o Sol parou, mas será que foi isso? Então, é algo que nós não temos certeza absoluta, tá? Então, vamos analisar, vamos analisar mais um pouco que outros comentários desse blog aqui, né? E depois a gente vai ver um outro blog aqui, né? Deixa eu ver se tem mais que a gente vale a pena a gente ler aqui, né? Deixa eu ver. Eu não sei como é que um computador da NASA conseguiria voltar atrás, né? E fazer todas essas contas, né? Eu não sei como que é possível isso. Mas algo que eu já ouvi também a respeito, que a NASA estava fazendo umas contas aí do dia da semana, tá? E segundo eles, a, o dia semanal de uma semana de 7 dias nunca mudou desde o tempo de Moisés. Ou seja, parece que fizeram um cálculo, né? E eles perceberam que sim, mudou o calendário, sim, mudou. Mas a contagem do dia semanal tem sido o mesmo, ou seja, semana de 7 dias, apesar que tem calendários por aí de 10 dias, 15 dias, 8 dias, mas a contagem semanal de 7 dias não mudou desde os tempos de Moisés, tá? Então, só aí também já derruba um pouco a tese do Shabbat lunar, tá? Eles falam que se perder o dia da semana. Então vamos ler agora esse outro blogzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Se é esse aqui, que eu também achei interessante esses fatos, de novo, né? Não é porque que está na internet que diz que seja verdade, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, eu vi isso, isso e isso, ok, mas você viu, eu vi na internet. Ok, então tem que tomar cuidado, tá? É só uma nota de rodapé aqui no estudo aqui, né? Que agora está chegando no Brasil a febre, né, da Torá samaritana, né? E hoje eu vi uma conversa entre duas pessoas, né? O cara é um adventista que é a favor da Torá samaritana e é contra a Torá judaica. Só que a tradução do livro que ele tem, que ele chama de Bíblia, é da tradução da Torá judaica. Ele nunca leu a Torá judaica e muito menos a samaritana, mas ele já estava afirmando hoje no blog que existe discrepância entre as duas Torás. E existe mesmo, é verdade. Mas ele nunca leu nenhuma e nem outra, mas ele já estava batendo e tal. Mas aonde você viu? Não, eu vi na internet. Eu vi um blog. Então, eu estou vendo aqui também, estamos analisando essa informação, mas nós temos uma certa cautela, temos que ter uma certa responsabilidade em relação a isso, tá? Para não. Eu só estou trazendo os fatos e expondo as informações. É como se fosse um repórter, tá? Então vamos ler um pouquinho aqui desse blog aqui, né?
Publicado pela primeira vez em Razão e Revelação, um jornal mensal em Evidências Cristãs, de maio de 1991, 91, né? Questão. Há um relato no livro de Josué que registra o Sol como parado. A história muitas vezes circula que os cientistas da NASA, usando computadores para calcular as órbitas da Terra e do Sol, descobriu que havia um dia perdido. Depois de muitos exames, então, a história vai, esses cientistas usaram seus computadores para encontrar esse dia perdido. Comprovado o registro bíblico para ser exato, essa história é verdadeira? Tá bem? Estão questionando, né? De, de tempos em história do tempo, tal como descrito acima, aparece geralmente como boletins da igreja ou publicações religiosas como fato verdadeiro, sem dúvida. Aqueles que propagam tais informações significam bem e têm, ou seja, têm uma boa intenção e têm como objetivo final a defesa da Bíblia contra as pedras e flechas da infidelidade. No entanto, a história que afirma que o cientista descobriu o dia longo de Josué é falso. Uma investigação sobre tal afirmação revela os seguintes detalhes interessantes. Está vendo? Já está falando que é falso, né? De novo, tem gente falando que é. Eu não conheço ninguém da NASA para saber absolutamente se é verdade ou não. Então, estamos aí levando tudo isso aí em consideração, tá? Ah, por exemplo, eu vejo que o Eterno tem um controle supremo sobre tudo, sobre todo o universo. Então, por exemplo, a troco do que? Vamos jogar agora uma linha pensar. A troco do que o Eterno fez com que o Mashiach andasse sobre as águas? Por que isso? Por que o Mashiach foi lá, estava dormindo no barco, ele levantou a mão e acalmou a tempestade? Eu entendo que também é para provar para aqueles que estavam com ele que quem tem o domínio e o poder sobre a natureza não é o Deus Thor, não é o Deus fulano de tal, não é o pai do Cícero, não é o outro Deus, não é seu pastor, não é teu rabino, não é seu rocha. É ele que tem poder. Por quê? Se, e geralmente, ainda mais naquela região da Galileia, havia realmente cultos a deuses da fertilidade, culto a deuses solares, deuses lunares. O nome Jericó está associado a culto à lua. Então, eu entendo assim que é como se, como eu já mencionei também no vídeo que nós fizemos sobre Jonas, né? Jonas e o peixe, né? Ou seja, o nome do estudo é Jonas versus Yeshua, né? Então, veja bem, o Eterno pega um peixe, engole o profeta morre dentro da barriga do peixe, o peixe leva o profeta lá na praia, que vamos dizer que era um dia da festividade do culto do deus Dagon, que é um deus peixe. Então ele usou esse falso deus, que na verdade não é um deus verdadeiro, para cumprir um propósito. Então vem o deus Dagon, no entendimento dos pagãos na época, vem o deus Dagon e vomita um profeta do Eterno. Quando ele sai da boca do peixe, o que ele fala? Meu nome é Jonas, eu sou da tribo de Benjamim, se eu não me engano, sou um profeta, um israelita, um hebreu, e tenho uma notícia para vocês. Vocês vão tudo morrer se vocês não se arrependerem. Então eu vejo o Eterno dando essas pegadinhas. Para mim foi uma pegadinha. Usar o próprio Deus deles para trazer o profeta na beira da praia. E por que eles creram assim? Porque ele era um bom pregador? Não, como é que esse homem viveu, conseguiu sobreviver no mar, dentro da barriga de um peixe? É o tipo de coisa que passa despercebido. Porque a mensagem dele foi curta e grossa. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E o povo lá se arrependeu e fizeram jejum e etc. E tal. Então, essas coisinhas que realmente eu fico impressionado em relação às coisas do Eterno. Exatamente, o nosso amigo aqui, vocês não conseguem ver o chat, o nosso amigo Theo falou um cavalo de Troia. Exatamente, vocês sabem a história do cavalo de Troia, né? Os gregos foram guerrear com o povo lá e fizeram um cavalo de Troia, botaram os inimigos lá dentro e jogaram, deixaram o cavalo de Troia abandonado na praia. Eles levaram o cavalo de Troia para dentro da cidade e acabaram sendo destruídos, né? Se não me engano, o nome da cidade era Trojan, né? Eu posso estar errado. Vamos ver agora, vamos examinar esse outro blog aqui, para deixa eu ver o que mais que a gente pode é,
que mais que a gente pode examinar aqui, né? Bom, aqui, bom, tudo bem. Vamos examinar esse outro aqui, tá? Olha só, de novo, né? Tem a opinião dos prós e os contras, né? Vamos ver o que a gente pode falar aqui a respeito disso, né? Olha, eu não vou nem falar nisso aqui, mas eu vi até outros falando que era, na verdade, a aparição de um. Que isso aí foi a aparição até daquele planeta que está vindo agora. Acho que fala em português também, Nabiru, ou Nabiru, não sei como é que é a pronúncia correta aí, que está vindo um planeta na nossa direção. A ciência de hoje já entendeu que existe Nibiru, né? Que existe esse planeta e esse planeta está vindo na nossa direção. Ele tem uma órbita que demora, parece que 3.600 anos, e eles estão falando que também poderia ser isso. Tudo bem, vamos analisando essas coisas, tá? E essa órbita mexeu, tá? Com todo o sistema solar, tá? Eu não sei direito como vai chegar, mas ele já está a caminho, tá? Então se prepare, né? Então vamos ler um pouquinho isso aqui. Depois de deixar o Egito invadindo o deserto pelo Sinai, tá? Por 40 anos, Israel entrou na terra de Canaã no final de março até meados de abril de 1448, antes do Mashiach. O líder israelita Joshua tinha uma tarefa clara posta diante dele para erradicar completamente os habitantes anteriores da terra, e a história é bastante familiar para todos os domingos, para todos os estudantes da escola dominical. Como os israelitas rodearam Jericó até que a cidade caiu. A derrota subsequente a Ai, seguido pelo julgamento de Acá, a queda de Ai, e os artifícios de bonitos, etc. Então vamos lá, né? Então está relatando, né, sobre o evento, né? E aqui vamos ler aqui um pouquinho, né? Reações dos comentadores. As implicações geocêntricas dessa passagem são óbvias. Em vez do movimento do Sol através do céu estar devido à rotação da Terra, aqui ele afirma um movimento diário em torno da Terra. O Sol está ordenado que não se mover ou se levantar, não a Terra que recebe a ordem para parar de girar. Ao longo dos últimos 400 anos, essa tem sido a fonte de muita consternação entre os comentaristas, ou seja, é algo que já estão debatendo há muitos anos a respeito disso. Tanto os bíblicos críticos superiores e inferiores, suas reações se dividem em duas categorias principais: aqueles que desejam tornar o evento em uma ficção e aqueles que tentam acomodar a insistência da ciência moderna que a Terra gira diariamente em seu eixo. Em ambos os casos, a ciência que for considerada correta e a Bíblia que é considerada um erro, e que devem ser conformes à crença moderna. Aqueles que tentam acomodar longo dia de Josué para a queda ciência em dois grupos. O primeiro grupo inclui os críticos que tentam culpar a falha geocêntrica em Josué 10 sobre a transmissão defeituosa do texto, ou pelo menos a tradução com defeito ou mau entendimento do que o Eterno quis dizer. O segundo grupo é composto por aqueles que tentam fazer do evento uma ilusão ou então uma ocorrência bastante natural. Geralmente os dois grupos vão admitir ter um milagre, mas nem todos irão admitir que é um milagre no céu. E todos fazem um milagre algo menos do que a Bíblia afirma que ela seja. Ok? Então temos aí algo que realmente tem dado muito problema, né? Tentar entender isso, né? Por exemplo, eu não entendo como é que o Eterno conseguiu usar o Mashiach para ressuscitar alguém. O Lázaro, por exemplo, que já estava morto há 4 dias, né? Então, vamos ler essa parte aqui que eu achei interessante. Tá? Vamos ver um pouco dos comentaristas judeus. Estranhamente, apenas os comentários gentios, né,
tem esse conhecimento, né, que venha a conhecer o suficiente hebraico para perceber que Josué disse ao sol continua a ser. Parece ter escapado os comentaristas judeus, eruditos judeus, tanto aqueles que acreditam no milagre e aqueles que não o fizeram. Não fazem essa distinção em seu escrito. Mesmo entre eles centristas, um dos primeiros comentaristas judeus existente é Filo, que é notório por mal parafraseando e interpolando suas próprias ideias no texto judaico e histórico. Seu relato. E quando Jesus surgiu para governar o povo, sucedeu o quê? Aqui, eu acho que no caso aqui era, na verdade, aqui não é Jesus, né? Não, é Jesus mesmo. E quando Jesus surgiu para governar o povo, sucedeu que no dia em que ele lutou contra os inimigos, que a noite se aproximava, e enquanto a batalha era forte, não pode ser Jesus, não, está errado. Está traduzido como Jesus aqui, mas o texto está no inglês aqui, está parecendo Jesus, mas seria Joshua, né? E quando Joshua surgiu para governar o povo, sucedeu que no dia em que lutou contra os inimigos, que a noite se aproximava, enquanto a batalha era forte, e Joshua disse para o sol e a lua, os ministros que foram nomeados entre o mais poderoso e seus filhos, eis agora a batalha vai, ainda assim, e não vos abandonar o seu escritório, ou seja, a sua posição. Fique parado, porquanto hoje e dar à luz a seus filhos e colocar a escuridão sobre o nosso amigo, e assim fizeram. Note-se nenhuma menção de ficar em silêncio. Manassés ben Israel resumiu as opiniões judaicas na linha principal no diálogo de Josué dessa maneira. Rabino Levi ben Gerson, da Espanha, por volta de 1300, filosofando no extremo, sustenta que o sol não parou e a agência da mente que faz milagres para que o milagre consista em tornar vingança no que curto espaço de tempo. Na Espanha, na última metade do século XVI, Maimônides ensinou que, século XII, Maimônides ensinou que o dia longo de Joshua era um dia mais perfeito e como o mais longo dia de verão. Em outras palavras, Maimônides não acredita que é um milagre. Por outro lado, a maioria dos rabinos acreditava em um longo dia, embora eles diferem na opinião de quanto tempo o dia em uma última análise era. O rabino Joshua ben Levi, de Jerusalém, cerca de 200 defensores do dia de 24 horas, né? 300 anos antes, cerca de 100 anos antes do Mashiach, o Rabino Eliezer, também de Jerusalém, argumentou para... 100 anos depois do Mashiach. O Rabino Eliezer, também de Jerusalém, também de Jerusalém, argumentou para um dia de 36 horas. Rabino Samuel Bar Nachman, que viveu por volta de 320 DC, depois do Mashiach, percebeu em um dia de 48 horas. Então, a opinião judaica foi também dividida como opinião, né, cristã, sobre o que foi constituído o dia longo de Josué. O consenso dos primeiros comentários judeus é claro. Nenhuma invocam ou abordam de ficar em silêncio. Então, eles concordam com a conclusão de Boyle, mencionado anteriormente, que ficar em silêncio em suas formas variantes não são traduções válidas do hebraico. Como resultado, a validade de ajustar a linguagem para acomodar longo dia de Josué para a ciência e coloca em causa. Não parece nenhuma base à esquerda para fazer. Okay? Então veja que mesmo no judaísmo existe também essa opinião dividida, né, em relação a isso. Né? Vamos ler mais um pouco aqui. É natural. O segundo dos grupos de alojamento são aqueles que defendem uma explicação naturalista para o dia longo de Josué. Temos ao ponto
visto em tal explicação quando olhamos para a sugestão de que a linguagem da Bíblia a ser ajustada no sentido de que o dia longo de Josué era nada mais do que uma nuvem que cobriu, né, para esfriar o calor do dia. Relacionado a essa ideia é também decorrente da interpretação, ficar em silêncio, é a opinião de que no dia longo de Josué uma eclipse solar. Era ao longo de Josué uma eclipse? Aí vai, né, outros comentaristas. Deixa eu, como é muita coisa aqui, não vai dar para me ler tudo. Eu quero ver, mostrar aqui para vocês que existe, ó, interessante esse ponto também, ó. Outra possibilidade, ou seja, nós estamos, o homem está tentando entender o que aconteceu, tá? E nem sempre vamos ter sucesso nisso, tá? Outros falam de uma desaceleração gradual, porque a Terra não tem como a Terra parar. Se a Terra para, entra um colapso gigante, tá? Imagine você andando com o teu carro a 100 km por hora e você pisar no freio de uma vez. É a mesma coisa. Aquela sensação de tudo que está solto na Terra iria entrar ia tentar continuando em movimento, né? Aqui, ó, aqui está falando, a Terra gira em cerca, né, de 1.000 milhas por hora, como está falando o texto aqui, né? Então vamos lá. O Tip Top, né, cada vez mais defensores heliocentristas tentaram resumir o significado da prisão do Sol para um tal degrau que a intenção real da passagem é praticamente irreconhecível. Howard Hand sugeriu que talvez o eixo da rotação da Terra mudou de tal maneira que, para cerca de um dia em que o local da batalha tornou-se o polo norte da rotação, apesar de não ser original com Rand, a ideia ganhou popularidade nos últimos tempos por causa da influência de Velikovsky. Uma coisa que nós temos que entender, tá? Quem mora nos polos norte ou sul, dependendo da época do ano, o dia lá dura 6 meses. 6 meses de luz, tá? Meia-noite, 11 horas da manhã, 1 da tarde, 4 horas da manhã, luz sem cessar. E também são 6 meses de escuridão, tá? Lá no extremo norte, tá? Parte do Alasca é assim, tá? Para quem não sabe, com certeza eu acho que vocês já ouviram falar disso, é por causa da posição. Ele está falando que houve talvez uma mudança no eixo da Terra ali, tá? Aí parece ser mais provável, entendendo que o Eterno não faz mágica, tá? Eu tenho mostrado esse ano e meio aí, eu tenho aprendido também que o Eterno não faz mágica. Então pode ser que houve uma mudança no campo gravitacional da Terra e que o dia deu a impressão que se arrastou, né? E depois esse campo voltou, tá? De novo, são tudo especulação, né? Aí, falando aqui também sobre o livro do Justo, né? O livro de Yasha, né? Olha aqui, isso aqui é interessante, tá? Desculpa, é muita coisa que a gente está lendo, mas é interessante porque nos últimos dias já está profetizado que os homens iriam desafiar a nossa fé. Então nós temos que estar nos munidos, porque na verdade não temos que provar nada para ninguém. Exatamente, uma inversão dos polos, tá? Então não é que nós temos que provar nada para ninguém, a palavra do Eterno por si só ela se prova, tá? Mas é interessante quando alguém questionar algo para você e você poder dar essas possibilidades. Temos que estarmos munidos, tá? Não porque nós precisamos defender as escrituras, para quê? Para defender você mesmo, a sua fé. É bem comum no meio, tá, do cristianismo, não falo isso como um ataque, né? É bem comum no meio do cristianismo as pessoas não saberem defender a fé delas, não saberem responder, por exemplo, textos críticos sobre a pessoa de Paulo, né? Uma hora dá a impressão que o Paulo é contra a Torá e tem hora que o Paulo não é contra. Como é que é isso? E eu fui buscar e pesquisei e entendi agora o que Paulo está falando,
tá? Então, é interessante fazer isso. Eu não tenho, olha, eu não consigo provar que ET não existe, mas também não consigo provar que não existe. Eu não consigo provar que o eterno não existe, mas também não consigo provar que o eterno existe também, porque é uma questão pessoal de fé. Tá? Ninguém provou para mim que o eterno existia, porque eu sempre soube que ele existiu, desde que eu me conheço como criança. E não é por causa que eu tive uma cultura religiosa, pelo contrário. Mas eu sempre soube no meu coração. Então tem certas coisas que, como nós estamos realmente aproximando nos últimos dias, e os homens estão blasfemando, nós temos grupos de hangout, nós temos grupos de WhatsApp, temos grupo de tudo, tá? Nós só não temos igreja. Vêm pessoas para querer derrubar a nossa fé usando argumentos absurdos, do tipo: quem deu a Torá foi o Hassatã, que o Moisés é um agente do diabo, porque esse Deus é. Então tem toda essa loucura que você puder imaginar, né? Infelizmente, os fracos da fé realmente vão cair por terra, porque não estudam, não pesquisam, né? Estamos aqui, ó, fomos lá, buscamos informação de um lado, buscamos do outro, e a ideia não é eu convencer ninguém. Quem vai convencer essas coisas é a própria ideia, porque para mim não faz diferença se a Terra parou, se foi o Sol que parou, para mim não muda nada, tá? Estou prosseguindo aqui, olha só. Eu, infelizmente, eu perdi um outro artigo, eu estou com problema no meu computador, eu estou usando um outro computador, tá? Onde eu tinha separado documentos mostrando esses relatos, testemunho de outras culturas no Egito, na Pérsia, na China e assim por diante, de um dia que o sol ficou mais do que o normal pendurado no céu, vamos colocar assim, né? O dia longo de Josué em todo o mundo, tendo concluído que o dia longo de Josué é um milagre, podemos perguntar se é ou não, se era restrito apenas à região de Canaã ou se era de âmbito mundial. Certamente, um dia perdido iria gerar uma inconsiderável consternação entre os povos do mundo. Desde que foi um evento global, existem outras contas de um longo dia ou até mesmo uma longa noite? Na verdade, podemos encontrar histórias de uma longa noite, bem como um longo dia. Podemos até encontrar contos onde o sol ficou prostrado ou pendurado, né, perto do horizonte por um longo tempo. Todas as contas em um conjunto nos permite determinar a hora do dia quando Josué disse ao sol para ficar parado. Algumas das recitações do mundo do longo dia de Josué são vagos e inespecíficos, enquanto alguns são mais claras. Entre os primeiros são aqueles que referem-se apenas a que pessoas tinham conhecimento do conceito de que o Sol e a Lua e a estrela podem reverter seus movimentos. Um exemplo de um desses é a conta de que refere Agostinho, a cidade de Deus, e ele cita a Enédia sobre uma bruxa que pode reverter a roda dos planetas de rios em seu fluir. Dia longo na África do Josué. Perto do dia do século, Charles Adiel Lewis Totten, em seguida, um professor aposentado da ciência militar da Universidade de Yale, publicou um estudo controverso sobre o dia longo de Josué. O livro tratava intensivamente sobre o dia longo de Josué e o sinal de Ezequias. Em tempos recentes, tentativas de desacreditá-la havia assim, uma tentativa de tentar jogar essa, vamos dizer, essa tese por fora, né? Tolkien foi o editor A Nossa Raça, uma publicação dedicada à promoção de que hoje é chamado o israelismo britânico. Embora a posição de Tolkien é eminentemente mais realista e moderada do que a tomada por essa facção, hoje, Robert Oden de Tolkien obtido a maior parte do material do JB
Dimblin do Sul, Hackney, Inglaterra, que foi o primeiro cronologista dos britânicos, cronológica da Sociedade Cronológica, lest Tolkien ser acusado de plágio. Dimblin é citado inúmeras vezes nas obras de Tolkien. Tolkien também foi acusado de adorar a Grande Pirâmide de Giza, a partir do qual alega-se ele recebeu a sua inspiração para o seu trabalho no Dia Longo de Joshua. Na verdade, nos últimos filhos, mais como Dimblin, para uma literatura das obras de Tolkien sobre a Grande Pirâmide revela nenhum dos misticismos implicaria na carga. Ou seja, tem muita coisa assim, umas coisas meio estranhas, realmente não tem muito sentido, né? Mas vamos lá. Eu vou, como está no outro computador, tá, o artigo, se eu conseguir recuperar esse material, eu vou, na continuidade do próximo estudo, eu vou trazer um documento que eu tinha separado, guardado bonitinho. É um documento que fala sobre um repórter de um imperador na China, tá? Que ele fez essa observação, né? E ele fez esse registro desse dia que ficou parado. O Sol ficou parado por mais tempo, né? Olha só. O Sol lançado em confusão permaneceu abaixo no horizonte. Porque não se levanta e se espalhou o terror entre os grandes médicos. 2 dias tinha sido rolado em um. Amanhã foi alongada para um dia, para uma porção e uma metade. O período normal de luz do dia eficaz, um certo tempo após um fenômeno divino, o mestre tinha uma imagem construída para manter ainda mais desgraça no país. Hefestos concedeu proteção aos seus adoradores para impedir que as palavras desses viajantes estrangeiros de ter qualquer efeito. Eles são impostores, deixe esses inimigos do sacrifício para as imagens serem destruídos nos templos dos grandes deuses pelos povos de todas as classes, tornar a vida mais difícil para esses adoradores amaldiçoados do Eterno, puni-los, aumentar a dificuldade desses pastores, reduzir o tamanho de seus rebanhos, queime suas habitações. Ramses, o novo chefe ancestral celestial, você que forçou uma pessoa miserável para o trabalho, que maltratado eles, e que lhes deram nenhuma ajuda enquanto estava em necessidade, os lançaram no mar, eles fizeram a paragem da lua em um pequeno ângulo na borda do horizonte. Em um pequeno ângulo na borda do horizonte, o próprio Sol, que tinha levantado apenas no local onde a lua estava acontecendo, e, em vez de cruzar o céu, ficou onde estava. Enquanto a lua seguiu um caminho estreito, reduziu a sua velocidade e subiu lentamente. O Sol parou de se mover e a sua intensidade de luz foi reduzida para o brilho na aurora. Nas ondas formaram uma parede de água contra os barcos que estavam no porto e aqueles que tinham deixado. Esses pescadores. Espera um pouco. Aí. Perdi aqui, só um minuto. Apenas no local onde a lua estava acontecendo, em vez de cruzar o céu, ficou onde estava. Enquanto a lua, seguindo o caminho estreito, reduziu a sua velocidade e subiu lentamente, o Sol parou de se mover, a sua intensidade de luz foi reduzida para um brilho na aurora. As ondas formaram uma parede de água contra os barcos que estavam no porto e aqueles que tinham deixado. Esses pescadores que se aventuraram para o convés para assistir às ondas foram levadas no mar. Ou seja, esse repórter do Egito está falando até de um possível influência nas marés, né? Como se fosse assim, tipo um tsunami, né? A maré que havia subido
alto transbordou para as planícies onde os rebanhos estavam pastando. O gado se afogara, representando metade dos rebanhos do Baixo Egito, o resto dos barcos abandonados, quebrados contra os lados dos canais, foram amontoados em lugares. Suas âncoras, que deveria ter os protegidos, havia sido moído entre eles. Muitos fora do controle, o mar tinha penetrado profundamente no país. As águas expandiram, alcançou as muralhas construídas por Ramses, o chefe ancestral celestial, o mar varrido em torno de ambos os lados da região, atrás, esterilizando as covas, Gar, como ele foi, e causando aberturas nos diques. Um grande país tinha sido transformado em um deserto e o trouxe para a ruína. Todas as culturas que tinham sido plantadas, né, as culturas de cacau, banana, seja lá o que for, tinham sido destruídas e montes de brotos de cereais estavam espalhados sobre o chão. Ou seja, temos aí bastante material, né? Ah, não, tá aqui, ó, olha só. Só para encerrar, tá? Porque realmente é muita coisa, né? Eu achei aqui, então era esse blog aqui mesmo. Olha só. Só um minutinho, Sheila. Eu vi com a mensagem aqui. Deixa eu só ler essa parte da China aqui. Olha só. A conta chinesa do longo dia de Josué. A segunda fonte secular sobre o longo dia de Joshua, que foi mencionado por Tolkien, é baseado no que parece ser um antigo manuscrito chinês recentemente perdido em 1810. Jill apresentou a conta. Na história chinesa, relata-se que no momento do seu último imperador, Yao, o Sol não se definiu por 10 dias, porque os homens estavam com medo do mundo seria queimado e houve grandes incêndios na época. E, embora o tempo da posição do Sol ainda foram ampliados para além dos limites da verdade, no entanto, parece referir-se esse fato que era manifestadamente quase o mesmo tempo para que esse milagre foi operado no mundo 2544, que caiu nos 75 dias, ou como alguns dizem, no 60º ano do reinado daquele imperador que reinou 90 anos. Então, existe aí, ó, outro repórter na América do Norte, tá? Rapidinho, ó. Os índios Wyandotte disse ao missionário Paul, né, não é o Paulo de Tarso, tá? Lejum, uma longa noite, ó. Ou seja, nas culturas norte-americanas, estou falando dos índios, não os estadunidenses, né? Existe reporte de um longo dia também. Olha só, os índios Omahás, né, dizem que uma vez que o sol estava preso em uma armadilha por um coelho, que verificou sua armadilha ao romper da aurora, presumivelmente antes do sol nascer. Isso pode ser o sinal de Ezequiel, em vez disso. Finalmente, os índios Bandi, da área do Lake Winnipeg, do Canadá, também falam de uma longa noite. Ó, tá vendo? Ó, América Central, América do Sul, ó, os astecas, né? Então tá aí, Bill, mas isso é fabricado. Não importa se é fabricado ou não, eu só estou expondo os fatos, tá? E deixando as pessoas tomarem a decisão que elas quiserem. Eu vou abrir meu Facebook, me dá um minuto. Irmã Sheila, se você quiser abrir o microfone, você quer que eu abra alguma coisa aqui? É isso? Porque esse computador é um pouquinho mais devagar, que não é igual o outro, entendeu? Vamos ver. Você mandou alguma coisa para mim no Messenger, é isso?
Pode abrir o microfone, fica à vontade. Esse computador não é igual o outro, entendeu? Ele é bem lento. Tá vendo? Estou clicando aqui, eu estou no Hangout que eu montei no Facebook. Estou vendo aqui que a Sheila postou outras coisas aqui também. Tá vendo? Ó, reporte no Peru, tá? Montesinos acusou o Panqui Pacharuti, segundo de ser. Peraí, peraí. Eu perdi aqui. Ela postou algo aqui, mas já subi lá para cima. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que existe, tá? Que existe vários repórteres. Eu não estou conseguindo abrir o Facebook. Tá aqui, eu estou com medo até de. Se você quiser compartilhar a sua tela, eu estou até com medo de ele dar um colapso aqui e parar tudo aqui, entendeu? Ah, não estou conseguindo abrir. Bom, existe aí vários relatos, como eu estava falando, tá? Do Egito, na América do Sul, na América Central, América do Norte, entendeu? Existe aí vários repórteres, tá? O Robert botou aqui para a gente encerrar. O sol da meia-noite é o nome dado a um fenômeno em que o sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a estrela não se põe, apenas varia o local em que ela é vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da linha do horizonte. Isso ocorre em regiões entre os ciclos polares e os polos nos dias próximos do início do verão em cada hemisfério. Em junho, no norte, e em dezembro, sim, exatamente, é o que eu estava falando. Quem mora no Polo Norte e Polo Sul, eles têm 6 meses de sol e 6 meses de lua, perdão, de luz, né? E de escuridão, né? Senhor de Deus. Como dizem aí, talvez uma possibilidade de uma mudança no eixo, né? Pode falar, Chico. Tá aí compartilhado aí na minha tela, dá uma olhada. Clica aí na minha tela. Ok. Está dizendo assim, ó, vários relatos bíblicos sobre este fenômeno. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Achar, né? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13. Para quem quiser lá no livro de Achar, né? Fala também sobre isso. Abacuque. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram a luz nas tuas flechas ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque 3:11. O que fala ao sol, ele não nasce e sela as estrelas. Jó 9:7. Profecia sobre o reconhecimento, né, do poder do Eterno, pois a época de Jó é anterior à de Josué. O grande problema é que o dia de Josué derruba a teoria do heliocentrismo e reforça o geocentrismo, tá? Biblicamente, toda a escritura é inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? Para retarguir, para corrigir, como diz lá em 2 a Timóteo 3, né? Um longo dia para Josué significou em outras partes do mundo que existiam longas tardes e longas noites. E longos crepúsculos. Por quê? Porque em outras partes do mundo não era dia onde era dia em Israel. Os hieroglifos do Egito registram um dia de confusão no movimento dos astros. Os registros chineses dão conta que no tempo do sétimo imperador, o Sol parou no horizonte ao entardecer e não quis permitir a chegada da noite. Na América do Norte, como você já tinha citado, tribos, né, como os Oribaiaiaus, eu não sei se fala assim, Iols, essas outras tribos, eu não sei como que fala, Bill. O Wyandot, Omarras, Dogrit, possuem relatos que confirmam tanto o dia de Josué como o milagre de Ezequias, né?
Os anais desses índios, eu não sei como que fala, tá? Aqui, de índios aqui mexicanos registram também uma longa noite, então era noite no México, tá? No Peru, né, Montesinos acusou, né, esse deus aqui do culpado pela grande noite em virtude de seus pecados. Acusou Yupanqui Parracuti, né, segundo de ser o culpado pela grande noite em virtude dos seus pecados. Então, há vários e vários e vários relatos sobre este dia, né, que se tornou, que era dia lá em Israel, mas em outros lugares continuou sendo noite, irmãos. Então, realmente houve algo assim muito, foi algo extraordinário mesmo, algo do Eterno. Então, eu creio que o Eterno ele usa a natureza como um próprio milagre. Então, ele usou o sol e a lua como milagre, né? Então, Bill, pode continuar aí, eu já vou sair da tela aqui. Bom, olha que interessante, né? Dentro desse blog aqui também. Depois eu vou colocar um link no vídeo para as pessoas pegarem, examinarem e quiserem usar uma referência. Né? Olha só, o dia longo de Joel, só para vocês entenderem, tá? Aqui está o sistema ideal, aqui é os Estados Unidos, tá? Dentro dos Estados Unidos ainda existe hoje, tá? Ainda nos dias de hoje existe pelo menos, talvez, umas 50 a 60 nações indígenas, tá? De línguas e costumes completamente diferentes um do outro. Somente nos Estados Unidos. Não estou contando o México, não estou falando o Brasil, não estou falando o Canadá, tá? Somente nos Estados Unidos. Então, olha só que interessante. O dia longo de Josué em todo o mundo. Os círculos pretos sólidos mostram locais com contos de uma longa noite. Os círculos abertos, que seria esse aqui, né? Conta enredos de um longo dia. E a meia preta, seria aqui, né? E meia branca, no Pacífico, mostra a localização de um ponto do nascer do Sol por muito tempo. Recentemente, após essa figura, ou seja, a foto feita, conta outro levantar do Sol, né? Que foi relatado no Havaí. O Havaí seria essas ilhas aqui, né? Então, por exemplo, aqui está Israel, né? Então, olha só como que eu, vamos dizer assim, como que o Eterno realmente é muito mais sábio do que nós, né? O Eterno deixou um registro como testemunho, porque ele sabia que homens viriam, surgiriam e falariam justamente coisas que nós vemos. E eu não condeno eles, porque eu até agora não entendi o que aconteceu. Não sei se a Lua parou, não sei se foi o Sol ou se foi a Terra. Mas, por exemplo, estamos falando aí, lendo no registro do Egito, que está falando que houve até um tsunami que invadiu a Terra. Então, algo aconteceu, não sei bem o que, mas naquele dia nós vamos ter a toda a eternidade para o Eterno nos explicar realmente o que aconteceu, tá? Então tá aí, as evidências tá aí, tá? Eu não vou nem falar que isso é prova, isso não prova nada, mas existe testemunhos, tá? Como eu falei para vocês, a minha fé não é prova o suficiente para outra pessoa, tá? Mas eu creio que realmente aconteceu esse evento. E eu não creio só porque está nas escrituras, porque eu conheço o poder do Eterno, ele é capaz de fazer o impossível, tá? Mas o Eterno não é um gênio e você vai lá, esfrega a garrafinha e ele sai e te concede 3 pedidos, tá? Não é isso, porque sempre quando eu era criança, quando eu via isso, eu falava assim, uau, se eu fosse essa pessoa e tivesse a oportunidade, eu ia pedir para o gênio mais 3 pedidos, né? Então o Eterno não trabalha assim, ele não é um Deus Papai Noel, né? Que se você se comportar, ele faz as coisas. Não é assim que ele trabalha. Eu tenho conseguido mostrando aí nesse último, de novo vou repetir, nesse ano e meio que nós estamos trabalhando com esse estudo, eu consegui mostrar que ele não
usa uma farinha de condão, ele usa a própria natureza para acabar trazendo e conquistando o que ele tem que conquistar, né? Que é, na verdade, o coração do homem. Então, vamos encerrando por aqui. Tem mais ou menos aí 1h20, mais ou menos, né? Infelizmente não deu para cobrir, porque esse é um assunto bem perplexo e extenso, né? E tivemos leitura, é péssimo ler assim um documento assim dessa forma, mas infelizmente a nível de português é bem escasso, né? O material que temos aí disponível, tá? Então, Sheila, você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não, somente, para mim tá bom. Shabbat Shalom a todos. Não deu para a gente fazer o capítulo 11, como nós costumamos a fazer aí 2 capítulos. Fica então para o próximo estudo, capítulo 11 e 12, para o próximo estudo, que tem menos coisas, vamos dizer assim, menos coisas científicas, para que nós possamos aprender a pensar, né, Bill? Como você mesmo tinha falado, né? Porque não é o que você crer, né? Na verdade, você passa o que está sendo falado, da mesma forma que você faz com a escritura, você está fazendo, né? Aí agora, com este assunto, né? Bem, para mim, não importa também se o Sol parou ou se foi a Terra, tá? Porém, o que importa para mim é que houve realmente algo extraordinário, algo em que não, não é normal, né? E que foi citado por outras fontes para dar realmente essa consistência na história do povo do Eterno, né? Então, Shabbat Shalom a todos. Obrigada mais uma vez por estar aí com os irmãos. Então, nós temos aqui junto conosco aqui neste momento na sala, nós temos Eliane, Marcelo, Telmo, Robert, Vera, Vicky, Aline Teixeira e Aline Nunes saíram. São pessoas que nos apoiam muito. São pessoas que nos apoiam muito, né? Porque por trás, né, dos estudos que a gente fala, sempre tem os irmãos nos apoiando e com quem também nós aprendemos muito. E que o Eterno abençoe a todos que estão aqui e todos que vão ver esse vídeo e todos os que estão vendo agora ao vivo. Ok, então, amigos, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos e nos vemos. Talvez, de repente, amanhã gravamos também, ou, infelizmente, estou com esse problema do computador, mas dá para fazer por aqui mesmo. Então, Shalom a todos, até mais, boa noite.